Olá, bom dia! Hoje é dia 10 de junho de 2020, quarta-feira. Eu sou Graziela Siqueira, peço licença para entrar na sua casa e te deixar bem informado. Vamos então agora aos destaques dessa edição do Jornal Todo Dia. Movimentação no comércio não refletiu em faturamento na reabertura. Corpus Christi não é feriado nacional. Bancos não vão abrir agências no dia 11 de junho. O uso de cerol ou linha chilena será proibido em Limeira. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Todo Dia. E mais uma vez, o rompimento da adutora em Sumaré gera desabastecimento nos bairros. A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto em Sumaré, informou que o abastecimento de água seguiu afetado nesta terça-feira, dia 9, em 14 bairros das regiões de Nova Veneza, Ariacura e Carlota, após o rompimento de adutora na última sexta-feira, dia 5. Na ocasião, cerca de 60 bairros de Sumaré foram afetados pelo rompimento da adutora. A previsão informada pela concessionária é que o abastecimento seja totalmente regularizado ainda no final da noite desta terça-feira. Os bairros afetados são o Parque das Nações, Residencial Ipiranga, Jardim Calegari, Jardim Danúbio Azul, Jardim São Francisco, Jardim Maracanã, Jardim Santiago, Parque Silva Azevedo, Parque da Amizade, Jardim Nossa Senhora da Conceição, Viva Vista, Parque Vila Flores, Residencial Real e o Parque e Residencial Viver Sumaré. O sistema está em fase de normalização e a água já está sendo encaminhada para a ETA, a Estação de Tratamento de Água 2, no Parque Itália. Na estação ocorre o processo de tratamento e direcionamento para os 4 reservatórios internos da estação. Após esta etapa, a água segue para a população. Em caso de dúvidas, o município pode ligar para o 0800 771 1000 ao contrário. A ligação é gratuita e o atendimento funciona 24 horas por dia. E agora falando em atendimento dos bancos em Americana, a agência da Caixa Econômica Federal da Praça 15 de Novembro, situada no centro de Americana, ficou fechada nesta segunda-feira. Por isso, muita gente não conseguiu ter o acesso da Caixa. E foi justamente para uma higienização, pois um funcionário foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo o banco, o empregado encontra-se em casa com acompanhamento médico, enquanto os demais funcionários trabalharam em esquema home office nesta segunda-feira. A unidade voltou a funcionar nesta terça-feira, funcionou normalmente, das 8 às 14, e para serviços essenciais, como uma nova equipe para atendimento aos clientes. O banco também ressalta em nota que o fechamento das agências para a higienização é um dinâmico e ocorre sempre que é identificado qualquer nível de risco de contaminação, visando a proteção dos empregados, clientes e parceiros. Conforme o boletim divulgado nesta segunda-feira pela Prefeitura, a Americana já teve 164 confirmações da Covid-19, com 9 óbitos. Do total infectados, há 5 internados, 35 em isolamento domiciliar e 115 curados. Há ainda 40 casos suspeitos em investigação, com 7 mortes. E ainda, falando sobre atendimentos bancários, segundo a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, os bancos brasileiros não vão oferecer atendimento na agência na próxima quinta-feira, dia 11, amanhã, por ser feriado de Corpus Christi. A decisão é em linha com o comunicado do Banco Central, número 35.690, de 19 de maio de 2020, que manteve o cronograma de feriados a despeito de mudança no calendário de algumas localidades que anteciparam as folgas por conta da pandemia do novo coronavírus. A FEBRABAN alerta que as agências bancárias não vão abrir em todos os municípios brasileiros, não haverá atendimento, inclusive nos locais que implantaram alguma forma de antecipação do feriado do Corpus Christi em virtude do combate à pandemia. As agências permanecerão fechadas, conforme a entidade, sem atividades no Sistema de Transferência de Reservas, o CTR, e o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, o SELIC, e taxas de câmbio. Sem atendimento bancário, serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente todos os vencimentos de contas, incluindo os boletos e contas de concessionárias, agendamento de pagamentos
e envios de transferências. A Febraban lembra ainda que os caixas eletrônicos, aplicativos de celulares e internet estarão disponíveis, como já ocorre em outros feriados bancários. E Corpus Christi, que será celebrado na próxima quinta-feira, dia 11, na data de amanhã, não é considerado feriado nacional, mas sim ponto facultativo conforme a determinação do Ministério do Planejamento. A decisão, renovada anualmente, foi divulgada no Diário Oficial da União da DOU em dezembro, junto a relações dos demais feriados nacionais de 2020. Em São Paulo, entretanto, a data foi antecipada para o mês de maio. A recomendação da pasta é de que as datas sejam seguidas pelos órgãos da administração pública federal, sem que a prestação de serviço à população seja prejudicada. Portanto, cabe aos municípios e empregadores decidirem se aderem ou não. O Corpus Christi consta na lista dos feriados facultativos listados pelo Ministério do Planejamento e cabe aos municípios aderir ou não. No caso do ponto facultativo, as instituições do ensino ou empresas que cedem a data devem fazê-lo de acordo, para que haja compensação de horas. E segundo o advogado Caio Almeida de Barbosa e Almeida e Advocacia, Barbosa e Almeida Advocacia e Consultoria, esse combinado deve ser realizado diretamente entre o empregado e o empregador. Deve haver concessão. Não trabalha naquele dia e labora em outro, de acordo com um banco de horas, diz Almeida, e ressalta que existem ainda convenções coletivas de cada categoria que também devem ser consultadas e determinam questões relativas ao banco de horas. O advogado Bruno Sanches, da Sanches e Moura Advogados Associados, acrescenta que, com a reforma trabalhista, veio a liberdade de negociação e de acordos que envolvam horas trabalhadas. Assim, permite que as empresas e trabalhadores flexibilizem o tempo de trabalho de acordo com as suas demandas, principalmente em casos de feriado, recesso ou ponto facultativo. Finaliza. Onde o Corpus Christi é considerado feriado? O Corpus Christi é considerado feriado municipal na cidade de São Paulo em 2020. Entre as demais capitais brasileiras, a data também é feriado municipal somente em Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Porto Alegre, Porto Velho, Salvador, Teresina e Vitória. E agora vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais, através do Facebook e no YouTube. Bom dia você que ligou sua TV agora, aqui no canal 14.1 da TV Todo Dia Digital. Não deixe de participar do nosso jornal. Tome seu café da manhã comigo e fique bem informado. E agora, confira a previsão do tempo com a Larissa Magalhães, do Clima Tempo. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai influenciar a região sudeste do país nesta quarta-feira. O sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva em toda a região. No noroeste paulista, áreas do noroeste e oeste de Minas Gerais, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal para não prejudicar a saúde humana é que a umidade do ar se mantenha em 60%. Por isso, em dias secos, é muito importante redobrar os cuidados com a hidratação. Nesta quarta, a temperatura vai subir e deve fazer calor em todas as capitais da região. A mínima prevista em São Paulo é de 18, máxima de 28 graus, mínima de 19, máxima de 31 graus em Vitória. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar em grande parte do estado de São Paulo, extremo sul de Minas Gerais e áreas do centro-sul fluminense, onde os volumes não devem ultrapassar os 20 milímetros. Nas demais áreas da região, tem pouca ou nenhuma chuva prevista. E agora, todo cuidado é pouco. As crianças em casa e o uso de cerol ou linha chilena será proibido em Limeira. É o que determina o projeto da Lei nº 113 de 2019, de autoria do vereador Zé da Mix, do PSD, aprovado na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 8. A proposta atualiza a Lei nº 3.475, de 2002, que dispõe sobre a comercialização e o uso de material cortante em linha ou fios usados para empinar pipas. O projeto prevê punições
mais rígidas ao estabelecimento e às pessoas flagradas utilizando os itens citados. A industrialização e a comercialização, o armazenamento, o transporte e a distribuição já eram proibidas pela Lei 3.475 em 2002, mas de acordo com a nova proposta, a utilização de cerol, linha chilena ou qualquer material cortante usado para empinar pipa também são proibidos. No caso de descumprimento da lei, serão aplicadas multas ao infrator no valor de 100 UFESPs, o equivalente a R$ 2.761, e a cada reincidência o valor da multa será um dobro. Caso a infração seja cometida por menor de idade, os pais ou responsáveis legais serão responsabilizados. A proposta traz ainda a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializem pipas ou linhas para essas finalidades de fixarem placas informando sobre a proibição estabelecidas na lei e um número para denunciar a prática, além da multa de 100 UFESPs. O estabelecimento que for flagrado em reincidência terá o alvará de funcionamento suspenso por 60 dias e poderá ter o alvará cassado definitivamente em caso de segunda reincidência. A Prefeitura deverá instituir o órgão para receber e processar as denúncias, que poderá ser o da Guarda Civil Municipal ou 153. Segundo o vereador, a fiscalização caberá à Secretaria Municipal de Segurança Pública e à Secretaria do Meio Ambiente. Não sou contra a prática de soltar pipas, sou completamente a favor, mas com cerol é muito perigoso, principalmente para ciclistas e motociclistas, como foi o caso do jovem Armando Mariano Neto, que teve recentemente o pescoço cortado por causa de uma linha chilena enquanto trabalhava. Diante dessa situação, nós não podemos mais aceitar essa prática. Por isso, a punição é fundamental, defendeu Zé da Mix. A sessão foi realizada por meio de videoconferência e entendimento ao alto da mesa, no número 8 de 2020, como forma de dar continuidade aos trabalhos durante a emergência com saúde causada pelo coronavírus. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes online e segue agora para apreciação do prefeito, que pode sancionar ou vetar. Caso sancionado, o projeto será publicado no Jornal Oficial do município e passa a ser lei. Nós vamos aguardar e trazemos mais informações. E agora a região do Polo Têxtil registrou esta semana já as 50 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Chegou ao número de 50 mortes. O paciente era um morador de Sumaré que estava internado no Hospital das Clínicas na Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Segundo a prefeitura, ele tinha 68 anos e sofria de comorbidades. Ele morreu no domingo, dia 7, mas seu caso foi informado pelo município somente nesta terça-feira, dia 9. Não há informações sobre o quanto tempo ele ficou internado. A cidade tem 14 mortes provocadas pela doença. Além dessa morte, o boletim desta terça-feira traz 20 novos casos positivos de Covid-19. Desses 4 estão internados. E as pacientes são mulheres, sendo que 2 delas estão em um hospital estadual de Sumaré, uma de 73 anos e uma de 30. E as outras 2 na Unicamp, de 75 e 36 anos. E nos primeiros 7 dias de junho, já foram registrados 9 mortes provocadas pelo coronavírus nas 5 cidades da região, e foram 2 mortes em Americana nos dias 1º e 4 de junho, uma em Nova Odessa no dia 5 de junho, 3 em Hortolândia, 2 mortes no dia 1º e uma no dia 3 de junho, e 3 em Sumaré nos dias 1º, 6 e 7 de junho. Em maio, o número de mortes da região mais que dobrou em relação a abril no mês passado. Foram 27 mortes provocadas pela doença, contra 12 em abril. A primeira morte foi registrada em 27 de março em Americana, e naquele mês um morador de Nova Odessa também morreu em decorrência da doença. E agora, Hortolândia tem muita aglomeração no final de semana, mesmo com o avanço de casos do novo coronavírus. A RPT, a região do Polo Têxtil, as denúncias de aglomerações seguem crescendo em Hortolândia. E segundo a Prefeitura, a Guarda Municipal foi acionada 76 vezes durante o último fim de semana para atender esse tipo de ocorrência, número recorde desde o início da pandemia. As denúncias partiram de diversas regiões da cidade. No domingo, foram 38 chamadas atendidas pelos agentes de segurança. As pessoas precisam evitar aglomerações e colaborar na prevenção do coronavírus. Ao não realizar as aglomerações, as pessoas contribuem com a saúde de todos, explica o comandante da Guarda Municipal, Michele Cardena Quinetti.
Antes, o maior número de denúncias havia sido registrado no feriado do Dia das Mães, do dia 8 e 10 de maio. Foram 74 atendimentos realizados. Já na semana em que Hortolândia comemorou 29 anos de sua emancipação política, do dia 15 ao dia 19 de maio, a guarda foi acionada 69 vezes. Nesta semana teremos mais um feriado e pedimos a colaboração das pessoas para evitarem essa situação e respeitar a todos. Comenta Michele. O município que flagrar essa situação pode denunciar os infratores que podem ser levados à delegacia. Denúncias que caracterizem aglomerações de pessoas ou perturbação de sossego podem ser feitas à corporação a qualquer hora do dia ou da noite, pelo telefone 153 ou pelo 0800 111 580. E as aglomerações na volta dos serviços não essenciais do comércio, que gerou um fluxo intenso de pessoas no comércio da região central de Americana no último sábado, não refletiu um faturamento para os lojistas. De acordo com o presidente da CIA, da Associação Comercial e Industrial de Americana, Wagner Arbuster, a avaliação é de que a primeira semana de reabertura das atividades não essenciais foi mediana, em termos de vendas. Os lojistas foram autorizados a funcionar por 4 horas e com uma série de medidas sanitárias no dia 1º de junho, como parte da flexibilização da quarentena permitida pelo Plano de São Paulo, do governo do estado. E chamada a atenção das aglomerações no calçadão central, com lotações sábado, as imagens do calçadão central lotadas nas redes sociais impressionou internautas. No entanto, a associação aponta que o movimento foi impulsionado por consumidores que aproveitaram o pagamento do 5º dia útil para quitar dívidas, especialmente em lojas que trabalham com vendas parceladas em carnê. Outro fator citado para justificar o fluxo foi o fato das pessoas estarem cansadas de ficarem em casa por conta da quarentena para combater a proliferação do novo coronavírus. E segundo o presidente da associação, nós temos muita gente arrumando pretexto para sair de casa porque não está bem em casa, mas não está refletindo em faturamento. Nós estamos tendo movimento, ótimo, mas esse movimento não está revertendo em faturamento, afirmou Wagner. O único setor que registrou boas vendas ainda, segundo a associação, foram lojas de roupas infantis. A gerente da loja, a japonesa, a Vera Matsui, disse que a maior procura foi por gestantes. Elas ficam muito preocupadas porque, fala, o nenê vai nascer e eu não vou ter roupinha. Elas vêm, mas não fazem mais aquele enxoval grande, pegam o básico, o necessário. As pessoas estão sendo muito conscientes, estão gastando aquilo que precisam gastar, comentou a lojista. E nesta segunda-feira, o movimento no centro foi classificado como fraco pelos comerciantes. Tem que vender bem todo dia, não só de sábado, lamentou o proprietário de uma loja de roupas que pediu para não ser identificado. E agora, os semáforos localizados na rotatória da Barroca Fundo já voltaram a funcionar conforme a Secretaria de Mobilidade Urbana. As equipes finalizaram agora à tarde, na tarde do dia 9, a recolocação dos pontos do semáforo por conta das obras do viaduto. O sistema estava parado desde as 7 da manhã de segunda-feira, do dia 8, e a previsão era que voltasse apenas hoje, dia 10. No entanto, os trabalhos já foram concluídos durante o período de paralisação e os agentes de trânsito permaneceram no local para orientar os motoristas. Então, que bom que o serviço já concluiu ontem mesmo e hoje o semáforo segue funcionando normalmente em Limeira. E a empresa Sansetur, responsável pelo transporte público de Limeira, divulgou uma nota na tarde desta terça-feira, dia 9, informando que entrará com uma solicitação junto à Prefeitura de Limeira, pedindo reajuste tarifário, alegando desequilíbrio financeiro. Atualmente, as tarifas estão em R$ 4,00 para quem paga em cartão, R$ 4,50 para quem paga em dinheiro e R$ 2,25 para estudantes. Segundo a nota da empresa, o desequilíbrio financeiro teve início em março deste ano, devido à pandemia da Covid-19, onde houve redução de passageiros para evitar contato e aglomerações, conforme determinações do governo do estado de São Paulo. E com a redução de circulação no transporte coletivo, de acordo com a Sansetur, houve diminuição de 80% no número de passageiros transportados. Ainda de acordo com a nota, a empresa alegou que não há como suportar ou manter o funcionamento da operação dos ônibus, se não houver o reajuste tarifário. A Sansetur finalizou dizendo que irá manter o transporte coletivo em Limeira,
por mais um período até que se resolva a questão financeira. O noticiário de Limeira entrou em contato com a Prefeitura de Limeira sobre o assunto do Executivo e informou que vai manifestar nesta quarta-feira, dia 10, e por meio de entrevistas com o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Daniel de Campos. A gente vai aguardar e traz as informações para vocês. E agora, 2 mortes por coronavírus foram registradas nesta terça-feira, dia 9. Conforme o balanço da Secretaria de Saúde de Limeira, tratam-se de 2 homens, um de 65 anos que tinha diabetes e outro de 59 anos com histórico de cardiopatia e doença pulmonar obstrutiva crônica. Dessa forma, os óbitos positivos sobem de 15 para 17 em Limeira, desde o início da pandemia, com taxa de letalidade de 5,8%. A atualização também mostra que foram registradas 2 novas mortes suspeitas por Covid-19. Um homem de 84 anos que era tabagista e tinha hipertensão arterial sistêmica, e outro homem de 55 anos com histórico de obesidade. Ao todo, são 3 óbitos. Por favor. Suspeitos, segundo investigados. A pasta ainda aguarda o resultado do exame da morte de uma mulher de 89 anos. Os exames são realizados pelo Instituto Adolfo Lutz. Desde o início da pandemia, já foram 1.750 notificações da doença em Limeira. São 370 confirmações para a doença, 223 são mulheres e 147 são homens e 94 são profissionais da saúde. Até ontem, na verdade, dia 8, na segunda-feira, eram 334 casos positivos, um aumento de 36 casos em 24 horas. Os recuperados hoje somam 335, que equivalem a 90,5%. E outros 18 seguem em recuperação. Há 600 suspeitas em investigações. Ontem eram 493 e 780 casos foram descartados. E segundo a atualização, há 42 pacientes de Limeira internados, 9 deles com resultado positivo para a Covid-19. Desse total, 9 pacientes estão internados em unidade de terapia intensiva da UTI e outras 3 pessoas estão internadas em Limeira, mas não são residentes de outras cidades. São residentes de outras cidades, como Cordeirópolis, Cosmópolis e Engenheiro Coelho. Somente na unidade de referência do coronavírus, a URC, são 37 internações, 11 delas em UTI. A unidade tem ao todo capacidade para 55 internações entre clínicas e de UTI. A taxa de ocupação hoje está em 67,3%. Ontem era 61,8% e as demais internações são em outros hospitais do município. O número de confirmações da Covid-19 por faixa etária são 5 casos na faixa de 0 a 9 anos, 16 casos na faixa de 10 a 20 anos, 141 casos na faixa de 21 a 40, 148 casos na faixa de 41 a 60 anos, 40 casos na faixa de 61 a 80 anos e 20 casos na faixa acima de 80 anos. Do total de confirmações, a maioria, 78,1%, continua na faixa de 21 a 60 anos. E agora, eu tenho uma dica para você que está em casa ou está trabalhando nessa quarentena, esqueceu o seu almoço, ou até mesmo não sabe o que vai pedir hoje para o almoço. Eu indico para você o restaurante Arte e Sabor. Quer uma comidinha quentinha, saborosa? Pede na Arte e Sabor, eles também entregam pelo iFood. E agora, vamos a um rápido intervalo. E estamos de volta com o Jornal Todo Dia. O programa segue ao vivo nas redes sociais e aqui no canal 14.1 Digital. E agora, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste manterá os serviços essenciais durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, dia 11, e o ponto facultativo nesta sexta-feira, dia 12. Prontos Socorros, Guarda Municipal, Defesa Civil e DAI, o Departamento de Água e Esgoto, funcionarão em regime de plantão 24 horas. A Guarda Municipal pode ser acionada pelos telefones 153 ou pelo 0800 772 8383 e 3457-9444, enquanto o DAI atende pelos telefones 3459-5910 e 0800 770 3459. Já o Grupo de Proteção Ambiental 153 e 3458-1388 e a Defesa Civil 199 também funcionam em regime de plantão 24 horas. A coleta de lixo segue normalmente na quinta-feira, dia 11 e sexta-feira, dia 12.
Os ecopontos do Planalto do Sol, Olaria e Gerivá funcionarão no período habitual. E agora, os novos respiradores começaram a chegar na região de Campinas. Santa Bárbara vai receber 5. O governo do estado de São Paulo iniciou nesta terça-feira, dia 9, a distribuição dos respiradores para a região metropolitana de Campinas. Só um minutinho, gente. Os equipamentos representam novos leitos de UTI para tratamento das vítimas do novo coronavírus. A distribuição atende à solicitação feita no final de abril pelo deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris, e faz parte da estratégia da saúde. Outras regiões do estado também estão recebendo respiradores para pacientes e o nosso pedido foi feito assim que o governo anunciou a aquisição dos respiradores para o estado que acompanha a evolução da doença, o número de vítimas e a necessidade de expansão do número de leitos de UTI nos hospitais do interior, disse Cauê. E neste primeiro momento, 20 municípios da região começaram a receber os equipamentos. Serão ao todo 42 respiradores para Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Hortolândia, Sumaré, Jaguariúna, Indaiatuba e Campinas, onde a conurbação é maior. A Americana terá 5 novos equipamentos e um aumento de 50% em relação aos 10 novos adquiridos em janeiro, com recurso federal solicitado pelo deputado Cauê Macris e seu pai, o deputado federal Vanderlei Macris, ao então presidente Michel Temer. Santa Bárbara também receberá 5 novos respiradores, assim como Sumaré, Hortolândia, Jaguariúna e Indaiatuba. Nova Odessa ganhará 2 novos equipamentos. Já Campinas vai receber 10 novos respiradores, somando aos 15 anunciados na segunda-feira do dia 8. É um considerável que dá segurança e maior conforto aos profissionais de saúde que estão na linha de frente para tratamento da Covid-19. Caso seja necessário, mais respiradores poderão ser disponibilizados aos municípios, afirmou Cauê. Também receberão respiradores as cidades de Amparo. Serão 5, Rio Claro 5, Itapira 5, Limeira 5. E ao todo, para a região, por favor, administrativa de Campinas, são 62 respiradores dessa vez. A macro-região de Campinas é subdividida em 3 departamentos regionais de saúde, que são subordinados à Secretaria de Estado da Saúde e cada um deles determina a capacidade de atendimento, transferência de pacientes e remanejamento de vagas de enfermaria e UTIs nos municípios. A distribuição é técnica e feita por locais com maior demanda de internações por Covid-19 e estrutura para novos leitos, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde. Até o fim dessa semana, o governo do estado pretende entregar 830 respiradores para hospitais de todo o estado. E a angústia de uma família de uma paciente de 63 anos, moradora da Vila Brasil, em Santa Bárbara do Oeste, foi amenizada na manhã desta terça-feira, dia 9, com a liberação de uma vaga em UTI, a unidade de terapia intensiva em um hospital de campanha em Campinas. A filha da paciente informou que a mãe estava com sintomas de gripe e foi levada consciente ao pronto-socorro Dr. Edson Mano na manhã de domingo, no dia 7. Foram feitos vários exames, inclusive de Covid-19, mas ela testou negativo. No entanto, o caso dela foi se agravando e foi preciso ser entubado, necessitando de internação em uma UTI. Já no domingo, a família foi informada que não havia vagas disponíveis no Hospital Santa Bárbara, que está com 100% dos leitos de UTI ocupados. 5 para Covid e 5 para pacientes com outras enfermidades. Fizemos apelos aos vereadores e amigos e na madrugada de hoje conseguimos a vaga no Hospital de Campanha de Campinas, porque o daqui está fechado, afirmou a filha. Ela também fez um apelo para que as pessoas entendam a gravidade da pandemia e da crítica situação da saúde de Santa Bárbara do Oeste. E ontem no pronto-socorro estava superlotado, estava um caos na cidade e não tem vaga na UTI, disse ela. E agora, o caso do comerciante de Santa Bárbara do Oeste, Maurício Zério, de 55 anos, que precisa ser transferido para um leito de UTI, a unidade de terapia intensiva, cuja família vem fazendo apelo às autoridades, expõe um quadro crítico da saúde barbarense. O paciente está internado com um estado grave no pronto-socorro Dr. Edson Mano, aguardando o surgimento da vaga. O município não dispõe nesse momento de nenhum leito da UTI no Hospital Santa Bárbara. E o único a atender pacientes do SUS da cidade, a informação foi prestada pelo próprio diretor-presidente da Santa Casa de Misericórdia, mantedora do HSB,
Aparecido Donizete Leite. Segundo ele, todos os leitos de UTI do hospital estão ocupados. Antes, a unidade de saúde tinha 10 leitos, sendo 8 destinados ao SUS e 2 para particulares. Com a pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura comprou os 2 privados para atendimento a pacientes do SUS. Com isso, 5 leitos de UTI para a Covid-19 estão ocupados e 5 leitos de UTIs do SUS também estão ocupados. Ou seja, Santa Bárbara não tem leito de UTI vago no hospital. 100% das vagas estão ocupadas na cidade. A Prefeitura de Santa Bárbara precisa se posicionar quanto à falta de leitos de UTI no município, mas sequer se manifestou com relação ao apelo da família de Maurício por uma vaga de tratamento hospitalar intensivo. Hoje, são 9 pacientes somente com Covid-19 internados no Hospital de Santa Bárbara. Desses 4 que estão na enfermaria, se houver piora do quadro de algum deles, o paciente terá que ser socorrido em outro município, porque não há vaga. Sobre a flexibilização, Santa Bárbara começou na semana passada o processo de flexibilização da economia, com a retomada gradual de algumas atividades por tempo determinado e com condições de higiene e prevenção à saúde exigidas pelo Plano São Paulo do governo do estado. Uma das diretrizes para aumentar a flexibilização é a estabilidade do sistema de saúde do município, como disseminação da doença, cenários da evolução da epidemia, crescimento do número de casos, isolamento social, leitos disponíveis, insumos de proteção aos profissionais e disponibilidade dos recursos humanos e a capacidade dos leitos de UTI. Segundo o governo do estado, se houver piora nos indicadores, o município não poderá mudar de fase após 14 dias de avaliação da fase inicial. E o município de Santa Bárbara do Oeste informa a atualização de casos do coronavírus, da Covid-19. Nesta terça-feira, dia 9, ontem, eles disponibilizaram, são 178 casos suspeitos, 75 casos confirmados com pacientes e moradores de Santa Bárbara do Oeste e 13 moradores de outros municípios. 42 casos curados, 502 casos descartados, 1 óbito suspeito, 4 óbitos confirmados e 5 óbitos descartados. Consideram-se como suspeitos aqueles notificados como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia. E agora, um idoso de 61 anos foi preso nesta terça-feira, dia 9, com 27 quilos de maconha na rodovia Anhanguera, na SP-330, na Praça do Pedágio de Nova Odessa. A Delegacia de Investigações Gerais de Americana deteve o acusado no período da manhã. A corporação estabeleceu 2 pontos de observação na rodovia após ter recebido uma denúncia anônima de que um veículo transportava entorpecentes entre Campinas e Nova Odessa. Em determinado momento, um automóvel com as mesmas características passou pela via e passou a ser acompanhado pelos policiais que abordaram o motorista na Praça do Pedágio. A equipe, o suspeito admitiu que havia coisas erradas no carro, mas afirmou não saber do que se tratava. Segundo a DIG, ele disse que pegou o veículo pronto na região de Presidente Epitácio e passou a noite em Campinas e entregaria a mercadoria em Nova Odessa. Os agentes, então, vistoriaram o automóvel, onde encontraram 29 peças de maconha escondidas no painel e nas caixas de ar. Imediatamente, os policiais decidiram prender o acusado, que teve a prisão corroborada pelo delegado José Donizete de Mello. Na sequência, a corporação encaminhou o indicado, que trabalha como cozinheiro, para a cadeia pública de Sumaré. Na ocorrência, a DIG também apreendeu o carro usado pelo homem, 2 celulares e R$200 em dinheiro. Essa é a maior apreensão de drogas feita pela delegacia neste ano. Na quinta-feira passada, dia 4, a DIG já tinha apreendido 22 quilos de entorpecentes em Hortolândia, entre a maconha, cocaína e crack. De acordo com o agente Emerson Siqueira, há uma safra de maconha no Paraguai entre abril e maio, a situação que favorece a circulação da droga. Vamos agora a um rápido comercial. O carro morreu, não passe vergonha. Seu veículo não quer ligar e você não sabe o que fazer? Ligue para a Central das Baterias, que iremos socorrer você e seu carro. Central das Baterias. Parcele em até 6 vezes no cartão. Você pode pedir sua bateria via WhatsApp. Simples, rápido e fácil. 974155654.
Central das Baterias, Avenida da Saudade, número 20, Americana. E Campinas. Beleza. Tá. Experimenta, pai. Vai gostar. Gostou? O vírus da gripe pode estar em muitos lugares, só que você nem vê. Previna-se. Ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. – 94% dos acidentes com morte são causados por falha humana. Não use o celular na direção. Foca no trânsito. Detran e Governo do Estado de São Paulo. Um oferecimento. Restaurante Arte e Sabor. 19-3407-6729. E estamos de volta e vamos saber como está o trânsito. Houve um acidente na SP-101 que deixa o trânsito complicado no sentido de Campinas, na altura da divisa de Hortolândia a Campinas. Então, atenção redobrada. E eu fico por aqui, obrigada pela companhia de todos os dias. Que você tenha um bom dia, te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h15, aqui na TV Todo Dia, no canal 14.1 Digital e ao vivo pelas redes sociais. Fique agora com a bênção de todo dia com o pastor Vanderlei Carceliano.